Olá, gente! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nessa quinta-feira, as leituras falam pra gente que Jesus, em toda a sua vida, é aquele que realiza a vontade do Pai e nos dá as condições para também o fazermos. Então, atentos ao que o Senhor nos quer comunicar e para que nós realmente possamos refletir isso, né? Bastante atentos, né, ao que o Senhor nos quer comunicar. Então, a primeira leitura de hoje está em Samuel, capítulo 18, versículo 6 a 9, depois o capítulo 19, versículo 1 a 20. 1 Samuel, capítulo 18, versículo 6 a 9, depois o capítulo 19, versículo 1 a 7. E sucedeu, porém, que vindo eles, quando Davi voltava de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando em danças, com adufes, com alegria e com instrumentos de música. E as mulheres, tangendo-se, respondiam umas às outras e diziam: Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus ouvidos, e disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta senão só o reino? E desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita. E falou Saul a Jonatas, seu filho, e a todos os seus servos, para que matassem a Davi. Porém, Jonas, filho de Saul, estava muito afeiçoado a Davi. E Jonatas o anunciou a Davi, dizendo: Meu pai, Saul procura matar-te, pelo que agora também guarda-te pela manhã. Fica-te em oculto e esconde-te. E sairei eu e estarei à mão de meu pai no campo em que estiveres. E eu falarei de ti a meu pai e verei o que houver e tu anunciarei. Então Jonatas falou bem de Davi a Saul, seu pai, e disse-lhe: Não peque o rei contra o seu servo Davi, porque ele não pecou contra ti, e porque os seus feitos te são muito bons. Porque pôs a sua alma na mão e feriu aos filisteus, e fez o Senhor um grande livramento a todo Israel. Tu mesmo o viste e te alegraste. Porque, pois, pecarias contra o sangue inocente, matando Davi sem causa? Saul deu ouvidos à voz de Jonatas e jurou Saul: Vive o Senhor, que não morrerá. E Jonatas chamou a Davi e contou-lhe todas estas palavras. E Jonatas levou Davi a Saul e esteve perante ele como dantes. E tornou a haver guerra. E saiu Davi e pelejou contra os filisteus e feriu-os de grande ferida e fugiram diante dele. Então essa primeira leitura mostra pra gente, né, que a inveja estava tomando conta ali de Saul, né? Todos comemorando, né, dançando, cantando, né, porque Davi venceu os filisteus, matou, né, os filisteus, e aí, né, o pessoal ficava falando, né, Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. E aí Saul ficou muito bravo, né, com isso, e não gostou nada da canção, né, que estavam cantando ali. E aí isso acabou despertando a ira de Saul, né, e Saul começou a planejar ali matar Davi. Só que Jonatas, filho de Saul, né, era amigo de Davi, né, e ele já tinha se apegado a Davi, né, gostava de Davi, e aí preveniu o pai dele dizendo, né, preveniu, né, a Davi. Ele foi atrás de Davi e disse: Olha, o meu pai quer matar-te, né? Portanto, né, toma cuidado amanhã de manhã e fica em oculto e no esconderijo. Eu mesmo sairei acompanhando meu pai no campo onde estiveres e lhe falarei de ti, para ver o que ele diz, e depois te avisarei de tudo o que eu souber. E aí Jonatas, né, foi atrás de seu pai e disse: Olha, papai, não faças mal ao Davi, né, porque ele nunca te ofendeu. Ao contrário, né, o que ele tem feito foi muito proveitoso para ti, né? Ele arriscou a vida dele matando o filisteu. E aí o Senhor deu uma grande vitória a todo Israel, deu um grande livramento a todo Israel. E aí
O Senhor mesmo foi testemunha, o Senhor mesmo se alegrou. E aí, Saul, ouvindo isto, né, aplacando com as razões, né, de Jonatas, jurou. Ele viu realmente que Jonatas tinha razão e disse: bom, pela vida do Senhor, ele não será morto. E aí, Jonatas chamou Davi e contou tudo que tinha acontecido, né, que ele conseguiu convencer o pai dele a não matá-lo, né? Então, que a gente possa realmente, né, refletir e fazer sempre a vontade do Pai, né, na nossa vida, né, e que nós não deixemos, né, a inveja tomar conta de nós, como aconteceu aqui com Saul, tá certo? Que nós realmente possamos sempre querer o bem aos outros, né, fazer o bem aos outros, tá certo? E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Marcos, capítulo 3, versículos 7 a 12. Marcos, capítulo 3, versículos 7 a 12. Naquele tempo, Jesus se retirou com os seus discípulos para o mar e seguia uma grande multidão da Galiléia e da Judéia, e de Jerusalém, e da Idumeia, da além do Jordão, e de perto de Tiro e de Sidom. Uma grande multidão que, ouvindo quão grandes coisas fazia, vinha ter com ele. E ele disse aos seus discípulos que lhe tivessem sempre pronto um barquinho junto dele, por causa da multidão, para que o não oprimisse, porque tinha curado a muitos, de tal maneira que todos quantos tinham algum mal se arrojavam sobre ele para lhe tocarem. E os espíritos imundos, vendo-o, prostravam-se diante dele e clamavam, dizendo: Tu és o Filho de Deus. E ele os ameaçava muito, para que não o manifestassem. Então, né, aqui nessa leitura do Evangelho, nós vemos que Jesus tornou-se um centro de atração. Né? Para onde ele se encontra, as pessoas iam atrás, né, vindas de diversas regiões, tanto as dos judeus, né, Galiléia, Judéia, Jerusalém, Idumeia e da além do Jordão, como também de pagãos, Tiro e Sidônia. E aí todos ali que vão atrás dele sabem que vão encontrar palavras de vida eterna e a cura para suas enfermidades da alma e do corpo, né? E isso é verdade, né? Os espíritos maus, os demônios, quando o viam, caíam a seus pés, né, gritando: Tu és o Filho de Deus. Né? Então os demônios sabem quem é Jesus, mas estremecem na presença dele, né? Pois temem a ira de Deus, né? Então Jesus, diante desta confusão, né, da sua identidade, os repreende, né, para não dizerem quem ele era. Né? Então tal atitude de Jesus, né, e isso significa que ele não deseja que a compreensão da sua identidade seja deturpada, né? Ele quer que os discípulos e as multidões o reconheçam como o Cristo, o Messias, né, segundo o plano de Deus, que veio para realizar o projeto salvífico de Deus, né? O servo sofredor, o Cordeiro de Deus, que se imola para salvar os nossos pecados, né? Então assim, esse segredo, né, sobre a sua identidade é um modo de Jesus evitar que o vejam como um curandeiro, um milagreiro, né, que veio para resolver os problemas imediatos das pessoas, né? Ele cura as pessoas, né? Ele leva essas palavras realmente, né? Porque ele tem compaixão das pessoas, né? Não é para se mostrar, né? É porque ele realmente faz isso com o coração, né? De coração aberto, né? Para realmente, porque ele tem compaixão das pessoas. Ele veio para salvar a humanidade. Essa é a missão dele, né? Então que nós possamos anunciar, né, isso para todos, né? Que ele veio levar a palavra de Deus, né? Veio levar a mensagem do Evangelho e veio salvar a humanidade, salvar as pessoas que precisam, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, sexta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.